Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos abrir. Vamos abrir no Evangelho de João hoje. A nossa exposição continua o mesmo tema, evidências do novo nascimento. E hoje a gente vai começar aqui do Evangelho de João, capítulo 2, finalzinho do capítulo 2. Depois vamos voltar, se Deus assim permitir, para 1 de João, para que a gente possa entender um grave problema que assola o cristianismo e que sempre foi um problema no meio daqueles que se dizem de Deus. Aqui no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2 do Evangelho de João, nós lemos da seguinte forma. Capítulo 2 diz assim, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. E estando em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a esse respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar um pouco mais. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor sabe como eu estou aqui essa noite, nas minhas debilidades físicas e emocionais. Por isso me ajuda, Senhor, a ser mensageiro da Tua Palavra para o Teu povo, do qual eu me incluo, Senhor. Fala conosco, protege-nos, Senhor, de todo ataque do maligno. Temos sentido de perto, Senhor, tridente maligno que Satanás usa muitas vezes para nos amedrontar e nos fazer desistir, mas a Tua graça poderosa tem nos ajudado, Senhor, a perseverar. Que continue sendo assim, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para frente, para o Teu Filho bendito, e não para trás, um mundo fadado à destruição. Ajuda-nos, ó Pai, cada vez mais a vivermos buscando as coisas que são do alto, porque é lá onde de fato deve residir a nossa verdadeira alegria. Ilumina-nos nessa noite, Senhor, com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, nós temos falado a respeito das evidências do novo nascimento, pois se você perguntar para as pessoas se elas nasceram de novo, grande parte das pessoas vão dizer que não sabem, ou muitas vezes, se elas dizem que sabem, você pergunta por quê e ela não sabe dizer o porquê. A Bíblia, ela não nos autoriza a viver dessa forma. Nós não vivemos debaixo de um achismo, nem de um sentimentalismo, mas vivemos debaixo de uma certeza que vem justamente pela confiança naquilo que Deus falou conosco. Então, quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, que a fé é a certeza daquilo que se não vê, não é uma fé abstrata, nem subjetiva, mas é uma fé baseada naquilo que foi revelado por Deus, e que nós acreditamos com todas as nossas forças que se cumpre e se cumprirá, porque Deus não é homem para mentir. Então, Jesus aqui, ele está agora, logo no início do seu ministério, João apresenta dessa forma. Muitas pessoas ficam curiosos em saber. A sensação do momento era João. 400 anos o povo ficou sem profetas, sem mensageiros. Ficaram entregues à mão dos religiosos, dos fariseus. Então surge primeiro João. E logo depois de João surge Jesus. E João não fez nenhum sinal. João pregava o Evangelho com poder e autoridade. E as pessoas viam o poder de Deus nele, enquanto ele pregava, iam até ele.
para serem batizados. Mas Jesus não, Jesus ele faz milagres, ele faz sinais, ele faz coisas que um homem normal não consegue fazer. E então as pessoas começam a ficar maravilhadas com aquilo. Mas a mesma pessoa que te aplaude hoje pode ser a que te apedreja amanhã. A mesma mulher que se casa com você dizendo que te ama é a que te esquarteja e coloca você numa mala, como foi o caso, né, que a gente já viu na televisão. E vice-versa, o homem diz que ama a esposa e depois mata ela, joga ela de um andar, dá um tiro nela. Então, o sentimento humano não é digno de nenhum tipo de confiança. E Jesus está falando justamente isso aqui. Então, nós vimos já como evidência de novo nascimento 3 pontos até hoje. Falamos sobre esse assunto na sexta-feira, no sábado, não, falamos na quinta, na sexta e hoje é o sábado. Perdoe, irmãos, porque um dos problemas dessa minha enfermidade é confusão mental. Eu fui ver hoje. Eu falei, rapaz, acho que eu estou com problema, acho que eu estou com parafuso a menos. Mas não, disse que essa enfermidade da confusão mental. Agora eu fiquei mais tranquilo. Eu pensando que era, né, algum curto-circuito. Então nós já vimos nesses 2 últimos encontros 3 características. E eu pensando que ia falar em um encontro todas as 12. Aqueles que nasceram de Deus guardam os seus mandamentos. Aqueles que nasceram de Deus andam como Cristo andou. E ontem, aqueles que nasceram de Deus amam e cuidam da igreja. Então nós falamos inclusive ontem a noite toda só sobre esse assunto. E agora nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu creio ser um dos que tem causado mais problema na igreja atual, que é a questão do mundanismo. O mundanismo é quando o mundo entra na igreja. Então não há, como disse determinada pessoa, não tem nenhum problema o barco ou o navio andando no mar. O problema é quando o mar entra no navio. Aí o que vai acontecer? O navio vai afundar. Então a igreja ela não foi chamada para ficar reclusa, mas ela foi chamada para ir diante das pessoas e pregar o evangelho a toda criatura. Lógico que nem todo aquele que ouve o evangelho vai crer no evangelho, mas a nossa função é pregar. E aqui nós vamos ver que João está dizendo em 1 João 2,15: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que João quer dizer com isso aqui, irmãos? Importante a gente entender. Eu quero passear com os irmãos em outras passagens. Ele diz, versículo 15: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Quais são as coisas que há no mundo? Aqui ele mesmo vai dizer, mais adiante, concupiscência, desejos. É isso que a gente encontra no mundo. Nós vamos ver, por exemplo, hoje existe uma ciência ou uma matéria, como você queira dar o nome, que se chama marketing, aonde as pessoas elas estudam uma forma de atrair você a ter uma imagem boa a respeito de um político, né, o marketing pessoal, ou de um produto, o marketing a respeito de alguma coisa comercial. Muitas vezes esse produto é nocivo à saúde humana, como é o caso, por exemplo, de refrigerante, bebida alcoólica, cigarro, mas ainda assim essas pessoas conseguem produzir imagens que vão associar esses produtos a uma vida melhor. Então assim também é o mundo. As pessoas acreditam que se a gente tiver uma igreja de repente mais aberta, mais libertina, com menos limitações, as pessoas acreditam que talvez a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Mas o nosso propósito não é esse. O nosso propósito não é alcançar pessoas. O nosso propósito é glorificar a Deus e alcançar os eleitos. O nosso propósito não é encher a igreja. O nosso propósito é alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Aqueles que de fato são de Cristo, quando pregarmos o Evangelho genuíno, eles ouvirão a voz do Senhor e eles seguirão a voz do Senhor. Aqueles que não são de Cristo vão rejeitar o Evangelho. De maneira que um dos pontos divisórios de uma igreja bíblica e de uma igreja antibíblica é justamente como essa igreja ou como essas pessoas da igreja se relacionam com o mundo. Então, se a igreja tem sido aceita pelo mundo, e quando eu falo mundo, irmãos, entenda a sociedade que nos circunda. Quando nós somos pessoas que o mundo aplaude, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso propósito não é esse. Nosso propósito é agradar a Deus. O mundo está em rebelião contra Deus. Então aqui João quer deixar de maneira muito clara: os mesmos valores anti-Deus da época de João, anticristãos, são os valores que regem a nossa sociedade hoje em dia. Então você vai ver, por exemplo, daqui a alguns dias as pessoas vão celebrar um dia chamado Dia dos Pais, não é isso? Se eu não me engano é o segundo domingo de agosto, é isso mesmo? Por que esse dia? A Bíblia não diz que a gente tem que honrar pai e mãe todos os dias? E por que escolher um dia? E como é que as pessoas celebram esse dia? Compram um presente, escrevem algum tipo de mensagem bem falsa, né? Dizendo que ama, mas é mentira, porque se amasse, amava 365 dias e não somente durante aquele dia. Então, a sociedade nos impulsiona a viver de forma hipócrita. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então tudo que existe no mundo é estrategicamente colocado pelo príncipe deste século, pelo Deus desse século, para cegar, para tentar tirar de você e de mim o verdadeiro foco que deve ser dado às coisas espirituais. Então o mundo ele vai tentar roubar a atenção que a gente deve dar às coisas espirituais. A gente está estudando 2 Coríntios. Fizemos uma parada para pensar nessa questão do novo nascimento, porque o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 que nós somos uma nova criatura. Então nós paramos para raciocinar desde então o que significa ser uma nova criatura. Mas em 2 Coríntios capítulo 4 ele diz que o príncipe ou Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então o mundo ele tenta justamente nos cegar. John Bunyan, quando ele escreve o livro Peregrino, ele fala justamente a respeito da feira das vaidades. Então o que é que o mundo vai tentar oferecer para mim e para você? Distração, entretenimento, sentimentalismo. Então tudo aquilo que Deus nos propõe viver, o mundo falsifica uma versão daquilo. Eu vou dar um exemplo para que fique mais claro. Deixa marcado aqui 1 João capítulo 2 e vamos rapidamente para o fruto do Espírito que está em Gálatas capítulo de número 5. Amém? Então o Senhor Jesus diz que mais o fruto do Espírito, ou seja, as características que uma pessoa que efetivamente é cristã vai produzir inerentemente, ou seja, os cristãos eles vão produzir isso naturalmente. A goiabeira, ela não se esforça para dar goiaba, faz parte da natureza da goiabeira, da goiaba, faz parte da natureza da árvore de laranja, da laranja, faz parte da árvore de maçã, da maçã, assim como faz parte do cristão que tem o Espírito Santo produzir o fruto do Espírito. Ele não se esforça para isso, faz parte dele. Então aqui o apóstolo Paulo diz, mas o fruto do Espírito, e ele está colocando o fruto do Espírito em contraposição às obras da carne. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Satanás sabe que você já sabe o que é o fruto do Espírito. Então o que ele vai fazer? Ele vai produzir um amor falso.
Então você vai ver muita gente na igreja tendo um sentimento por outra pessoa que julga ser amor, mas como é que pode um amor que não corrige? Um amor que vê a pessoa fazendo a coisa errada e passa a mão na cabeça. Isso não é amor. A Bíblia diz que todo aquele que ama, corrige. O pai que ama, açoita o filho. Então esse amor que aceita tudo é um amor satânico. Esse amor sentimental não é o amor que é o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, me perdoe a redundância, ele tem que ser espiritual. Então o amor que Cristo quer que você tenha pelo próximo e primeiramente por ele é um amor espiritual. Satanás vem e coloca você para produzir um amor sentimental. Então a igreja está repleta de pessoas que vivem debaixo de um sentimentalismo barato. Aí você assiste um filme a respeito dos cristãos do passado sendo martirizados e você chora. Oh, meu Deus, coitado. Sim, e você que é cristão agora não quer sofrer nada. Então está vendo que esse seu choro é hipócrita? A pessoa assiste a paixão de Cristo e acha a paixão de Cristo um absurdo e chora. E quando chega na hora de confirmar o seu cristianismo, a pessoa se esconde. É esse tipo de amor falso que Satanás produz. Não se esqueça, Satanás é um arqui-enganador. E a melhor forma de enganar alguém, qual é? É o disfarce. Por isso que ele se disfarça de anjo de luz. A melhor forma de você enganar alguém é falsificando aquilo que você é de fato. Então ele diz, não, vocês têm amor, olha o amor aí que vocês têm. Por exemplo, a igreja de Tiatira achava que tinha amor, mas eles estavam tolerando o que Deus não tolera. E Deus diz, se vocês continuarem assim, eu vou matar os seus filhos. Mas Deus, o Senhor não é amor? Sou. Mas eu também sou justiça. O mesmo Deus que salva também condena. Então aqui ele diz amor. Segundo lugar, ele diz que o fruto do Espírito é a alegria. Então o que é que o mundo vai fazer? Vai produzir falsa alegria. Que alegria é essa? A alegria da salvação. Ele está falando de uma alegria santa, de uma alegria espiritual. Alegria quando alguém se converte genuinamente. Alegria quando alguém produz frutos dignos de arrependimento. Alegria, como diz o próprio João na sua segunda ou terceira carta, fiquei extremamente alegre em saber que os meus filhos andam na verdade. Esse tipo de alegria que a gente tem. Alegria de estarmos com os irmãos, alegria de ler a Bíblia, alegria de orar, alegria de ter comunhão com Deus. Mas o que o mundo quer trazer? Alegria de culto, balada gospel. Todo sábado tem o quê? Balada gospel. Que vai balada gospel, rapaz? Já viu o negócio de cristão ficar pulando de um lado para o outro? Cristão ficar se vestindo como o mundo? Falando como o mundo, agindo como o mundo. Não, você não é cristão não, você é moleque. Então aqui a gente tem que ter cuidado. A alegria do cristão é uma alegria diferente. A gente não precisa de piada, né? Essas piadas mundanas que nem convém falar entre os santos. A gente não precisa de nada disso que o mundo precisa para se alegrar. Então você já percebe de logo como grande parte das igrejas evangélicas abraçaram o mundo, principalmente nessa parte da alegria. Você vê agora um entretenimento evangélico, shows gospel, onde as pessoas pulam e gritam como se estivessem no mundo. O mesmo formato de um show do mundo é feito um show evangélico. Não é esse tipo de alegria que o cristão busca. O cristão busca outro tipo de alegria. A alegria da comunhão com Deus. Por exemplo, capítulo 5 do livro de Gênesis diz que Enoque andava com Deus. E aquela andava com Deus, aquela palavrinha, tem um acento. José até falou sobre isso terça-feira, e diz que ele andava intensamente. Para Enoque, andar com Deus era motivo de alegria. Enoque, o que você mais gosta de fazer aqui na terra? Andar com Deus. Então nós não precisamos
forjar uma falsa alegria aqui na igreja. A gente não precisa de bazar, a gente não precisa de balada, a gente não precisa de congresso, de festa, de retiro, a gente não precisa de nada disso. Todas essas coisas que têm sido feitas por grande parte das igrejas evangélicas está errado, é uma falsa alegria. O cristão não tem tempo para essas futilidades. O cristão está vivendo uma vida séria, aonde ele não tem tempo a perder, como está escrito em 1 João, capítulo 2 de Pedro, capítulo 3. Nós estamos apressando, remindo os tempos para a volta do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado. Terceiro, paz. O inimigo traz uma falsa paz. Assim como o Senhor produz em você e em mim uma paz verdadeira, por meio dessa reconciliação que Paulo vai falar em 2 Coríntios 5, que somos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Isso produz ao nosso coração paz, uma paz que excede o entendimento, como está escrito em Filipenses. Mas o inimigo vai produzir uma falsa paz. Por exemplo, vai ter um monte de gente da igreja que naquele dia vai ter certeza de que está indo para o céu. E o Senhor vai dizer: epa, eu não conheço você, jamais vos conheci. Ah, Senhor, mas eu fiz milagre, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz isso. Eu nunca disse que eu queria que você fizesse essas coisas. Eu disse que você devia ser uma nova criatura. Eu disse que você devia nascer do alto. Eu disse que você devia buscar as coisas do alto. Então, essa falsa paz, percebe, irmãos, é isso que o apóstolo João está dizendo, quando a gente tem que ter cuidado com o mundo, porque o mundo vai produzir isso aqui. Tudo aquilo que Deus faz, Satanás pega e produz uma versão mundana daquilo. Satanás faz uma versão mundana do amor, uma versão mundana da alegria, uma versão mundana da paz, uma versão mundana da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Ele vai perverter todas essas características, criando uma falsa sensação de que você é cristão, mas você não está produzindo um verdadeiro fruto do Espírito. Você é joio. Aparentemente você parece com trigo, mas logo logo você vai perceber que você não é trigo. Então aqui, voltando agora para a 1 de João, é isso que João quer dizer no capítulo 2, que nós não devemos amar o mundo. Ele está fazendo uma referência muito clara a essa falsidade que o mundo vive e que é contagiante. O mundo quer contagiar você com uma falsa esperança, com uma falsa expectativa. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então são essas coisas que há no mundo. Por exemplo, irmãos, no mundo você vai encontrar coisas que aparentemente não são boas nem ruins. Por exemplo, família. Família é boa ou ruim? Boa ou ruim? Não sei. Depende. Por que a família tem que ser boa? A família que é boa é uma. Aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está no céu. Tem várias pessoas da família que vão ser instrumentos do mal. Então, por exemplo, várias vezes Satanás pode usar a sua família para tentar fazer você negar a sua fé. E você vai ter que tomar cuidado com isso. Tem um monte de gente que fica dizendo: ah, porque eu estou sem ver meus filhos. Eu estou sem ver meu filho há 5 meses, eu não morri. Eu achava que se eu passasse um mês sem ver ele, eu ia morrer. Eu estou sem ver ele há 5 meses, eu não morri ainda. Então a gente cria uma idolatria sem perceber na família. Não, se eu amo a minha família, eu tenho que entregar a minha família nas mãos de Deus. E se eu sinto falta da minha família, eu apresento essa situação como qualquer outra diante de Deus, para que o próprio Deus propicie uma forma de satisfação dessa saudade que eu sinto, não eu na minha própria força. Por isso que qualquer tentativa de eu mesmo buscar me satisfazer, ou satisfazer uma necessidade, como é o nome que a Bíblia dá isso? Rebelião.
Autossuficiência é rebelião. Então aqui ele diz: não ameis o mundo e nem as coisas que o mundo tenta propiciar a você. Então, o que é uma pessoa bem sucedida no mundo? Ela tem que ter uma casa, ela tem que ter um carro, ela tem que ter um nome famoso. Tem alguma coisa dessa na Bíblia que diz isso, que o crente tem que ter isso? E por que os cristãos estão buscando isso? Ô pastor, eu tenho tanto um sonho da casa própria. Por que você quer uma casa própria? Se o mundo vai ser destruído. Se algum dia você tiver a condição de ter uma casa, que você tenha, meu filho, você só vai gastar dinheiro, porque vai ser destruído. Então, mas eu sempre tive um sonho. Meu filho, os seus sonhos não estão aqui para serem satisfeitos, mas para serem renunciados. Não sei se você entendeu o convite de Jesus. Qual foi o convite de Jesus? Negue-se a si mesmo. Isso inclui os seus sonhos. Eu sempre tive um sonho de ter uma lojinha. E daí? Você é cristão agora? Então não tem mais esse negócio de sonho. O seu sonho agora tem que ser os sonhos de Deus. Ou você acha que Paulo estava brincando quando ele disse: não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. Então aqui ele está dizendo: cuidado, porque as coisas do mundo, elas são perigosas. Elas vão atrair você, elas vão roubar o seu tempo, elas vão roubar a sua atenção. E se você não tomar cuidado, as coisas do mundo vão mudar a sua maneira de pensar. E aí você já apostatou. É o que está no capítulo 12 de Romanos. Filhinhos, o apóstolo Paulo não fala filhinhos, mas a ideia ali é bem carinhosa. Ele está dizendo: não vos conformeis a este mundo. Não tome a forma do mundo. Cuidado, o mundo está forçando você a tomar a forma dele. Não aceite isso. Você nasceu do alto. Todas as vezes que a gente fala de novo nascimento, inevitavelmente a gente tem que se lembrar do diálogo entre Jesus e quem? Nicodemos. E Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, e aquela palavra no original grego significa também nascer do alto. Ou seja, o cristão, ele não está somente indo para o céu, ele é um ser celestial. Ele nasceu do alto e ele está indo de volta para casa. Essa é a ideia que Jesus está querendo transmitir a Nicodemos. Então aqui o apóstolo João, ele vê, olha, essa carta aqui escrita 1900 anos atrás, a igreja já era atacada pelos valores seculares, porque as pessoas acreditavam que podiam continuar vivendo seus hábitos e ao mesmo tempo, de alguma forma, adorando e servindo a Cristo. Mas Jesus foi o primeiro a dizer que você não pode servir a dois senhores. Então ele diz, repetindo pela milésima vez: não ameis o mundo. Pastor, porque o senhor está tanto dizendo isso? Para ver se quando a gente sair daqui a gente entende isso e pratica. Amém. Não ame o mundo. Você quer ver uma prova que você ama o mundo? Shopping center. Eu creio. Olha, se tem uma coisa boa dessa pandemia, foi o fechamento do shopping center. Me perdoe as pessoas que têm comércio, né? Nesses lugares, eu já tive. Mas irmãos, o shopping center é a coisa mais mundana que existe. Tudo ali é criado para você gastar um dinheiro que você não tem e comprar coisas que você não precisa. Meu pai, eu achei aquela blusa tão bonita. Eu digo: minha filha, você tem? Guarda-roupa cheio. Ah, meu pai, mas essa é diferente. Que diferente, minha filha? Ah, meu pai, eu tô precisando de um sapato. Eu digo: Xetinho, o que você usa? O que que tem? Ah, já tá meio que descolando. Leva pro sapateiro, ele cola. Tem um sapato meu que já colou 5 vezes. O sapateiro chega e tá implorando: ô senhor, compre outro. Então a ideia aqui é: cuidado, as coisas que há no mundo. Não é isso. Você vê que o povo tá maluco, meu filho, porque tá ficando dentro de casa. Você já viu que o povo tá surtando? Porque tá todo mundo querendo sair para quê? Para pecar. Ninguém tá querendo sair para vir para a igreja, não. Ninguém tá querendo sair para orar, para evangelizar. Não, o povo tá querendo sair para pecar.
forte, sabe? Aquele clima de promiscuidade que o homem sempre viveu. Então, ele está dizendo, cuidado se você é cristão. Olha, irmãos, eu nunca vi um retiro cristão que não tivesse promiscuidade. Nunca vi. Principalmente se for de jovens. Sempre um volta namorando com o outro. Então pega 30 adolescentes, enfia dentro do ônibus, bota um adulto desleixado para tomar conta dos 30, e aí você vai ver o que vai dar. Isso é retiro de jovens nas igrejas de hoje. Aí sempre volta um namorando com o outro. Você está de brincadeira comigo? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que é que João está dizendo aqui? Se alguém amar o mundo, não é crente. O amor do Pai não está nele, significa ele não foi salvo. Pastor, de onde é que o senhor tirou essa ideia? Alguém aqui já leu a Bíblia toda? Em nome de Jesus, espero que alguém tenha feito isso. Amém. Lá em Malaquias está escrito. O povo está em dúvida. Deus dizia que amava a eles. E eles estavam sofrendo, estavam sendo dominados, estavam passando por uma série de problemas. E aí o povo pergunta, no início do livro de Malaquias é um suposto diálogo entre Deus e o povo. O povo pergunta, Deus, o Senhor nos ama? Amo. Mas como o Senhor nos ama se a nossa vida é tão difícil? Eu amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Então uma pessoa que está aqui dito, o amor de Deus não está nele, é uma pessoa que não está debaixo do amor eletivo de Deus. É uma pessoa que está debaixo do que João já nos ensinou há anos atrás, o abandono judicial. Eu vou ler para vocês, para que fique bem claro, porque isso é importante. Para que você tenha muito temor a Deus no seu íntimo. Capítulo 1 de Romanos. Talvez você esteja pecando, e Deus não vai fazer nada. É isso mesmo. Versículo 28. Capítulo 1, versículo 28. Eu vou ler a partir do 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Ó, o pessoal está pecando e Deus diz, vocês querem pecar? Então pequem. Mas Deus, o Senhor não vai tentar salvar a gente? Eu não. Mas por que Deus não quer salvar todo mundo? Por que não? Quem disse que Deus vai salvar todo mundo? Por isso entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Vejamos o caso da geração de Noé. Deus salvou quem? Noé e sua família. E o resto do mundo inteiro. Foi o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Morreu. E você acha que vai ser diferente? Você acha que o número de salvos agora vai ser grande? A gente tem 7 bilhões de habitantes. Quantos vocês já acham que são salvos? Quando Jesus voltar hoje, quantos vocês acham que vão ser salvos? 7 bilhões de habitantes. Então ele diz aqui, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Não é o que a falsa igreja tem feito? O Evangelho diz, não faça isso. Ele diz, mas isso valia lá para aquela época. Agora é diferente. Agora a gente tem uma outra realidade. A gente deve ter um novo posicionamento. Como assim? Mas o próprio Senhor diz que a palavra de Deus dura para sempre. Como é que vocês estão me dizendo que a palavra de Deus mudou? A teologia atual, essa teologia liberal, maldita, que tem dominado grande parte das igrejas, traz essa falsa ideia de que a palavra de Deus mudou. Não, a palavra de Deus não mudou. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, ó que coisa, no lugar do Criador. Não é isso que as pessoas fazem? Então você vai ver fã-clube de Neymar, fã-clube de Ivete Sangalo, fã-clube de banda tal. Basta a pessoa fazer um pouquinho de sucesso, já tem o quê? Fã-clube. Adorando a criatura. Pastores que são idolatrados, instituições religiosas que são idolatradas. E aqui ele diz, por causa disso,
Deus os entregou, versículo 26, às suas paixões infames. Você quer fazer isso? Então faça. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas com o outro. O que ele está falando aqui? Homossexualismo, tanto feminino como masculino, pecado. Mas hoje em dia, não somente as pessoas não falam mais que não é pecado, como é possível você ser um pastor e uma pastora homossexual tranquilamente em determinadas denominações. Mas por que isso? Isso já é uma sentença. O juízo já começou, e começou pela casa de Deus. Essas pessoas estão achando que Deus não está vendo o que elas estão fazendo, mas Ele está. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, desprezar o conhecimento de Deus não é o que as pessoas estão fazendo hoje. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus não vai agir mudando a mente da pessoa. Aquelas pessoas vão continuar pensando que o certo é errado e que o errado é certo. E eles ainda vão usar o nome de Deus para isso. Você vai ver uma série de pessoas que vai dizer: eu não acredito que um Deus que é amor, um Jesus que pregou a respeito de amor, tem alguma coisa contra uma pessoa que gosta de alguém do mesmo sexo. Como assim? Eu não acredito que um Deus que é amor vai fazer isso e aquilo. Como assim você não acredita? Ele disse que vai fazer. Os entregou a uma disposição mental reprovável, a maneira de pensar reprovável. Ou seja, existe uma disposição mental aprovada, existe uma disposição mental reprovada. Qual é a sua? Você pensa de acordo com as verdades bíblicas? Então a sua mente é aprovada. Você pensa de acordo com o mundo ou de acordo com o seu próprio coração? Então a sua mente é reprovada. Para praticarem coisas inconvenientes, perceba, tudo aquilo que você pensa, inevitavelmente vai influenciar naquilo que você faz. Se uma pessoa acha que o fogo não queima, ela vai colocar a mão no fogo, vai ou não vai? Se uma pessoa acha que ela sabe nadar e que não se afoga, ela vai tentar atravessar a Lagoa do Abaeté, e um monte já morreu fazendo isso. Então você vai fazer aquilo que você pensa que você pode fazer. O seu pensamento inevitavelmente vai influenciar as suas ações. Cheios de toda injustiça e malícia, avareza, ó a marca, avareza. Não é a marca do mundo hoje, irmão. O pessoal só abre a mão para gastar com pecado. Para gastar com pecado, com que de maneira nenhuma vai aproximar ninguém de Deus. O pessoal abre a mão e diz: mas eu não sou avarento, olha como eu sempre ajudei fulano. Meu filho, você só aproximou as pessoas você só aproximou as pessoas da morte. Agora, para ajudar mesmo, ninguém move um dedo, ninguém gasta um centavo. De maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, é isso que tem no mundo. É por isso que João está dizendo: pelo amor de Deus, cuidado com o mundo. O que é que tem no mundo? Injustiça. Não é o que a gente está vendo? Quem é que está no governo? Um monte de gente pensou que ia mudar, não foi? Porque mudou o partido político, mudou o sistema político, que era de esquerda, agora diz que é de direita. Mudou, mas continua a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos. Toda hora aparece um escândalo de corrupção. Mas minha capa, esse pessoal não disse que veio para mudar? Eles disseram, né? E você acreditou, foi? Você acreditou? O que foi que Jesus... A gente começou lendo um texto que estava lá em João 2. Jesus não se confiava nas coisas humanas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Ele diz: cuidado, o mundo tem malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja,
homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo o quê? Difamadores. Sendo difamar, né? Então, você tem que estar preparado para isso. É isso que o mundo faz, é assim que o mundo vive. Uma das coisas que a gente tem que aprender é uma coisa: o ímpio, ele vai fazer o quê? Impiedade. É isso que a pessoa vai fazer. Ele vai fazer impiedade. Então, acabou de entrar uma pessoa, passou, pegou, nem disse boa noite, saiu na mesma pegada. Será que ele faria isso numa falsa igreja? Primeiro que ele nem entrava. Ia ter uns 2 seguranças na porta. Será que ele faria isso no bar aqui vizinho? Será que eu deixava? Mas por que ele fez aqui? Porque ele sabia que podia fazer. Na tentativa de tentar, de alguma forma, produzir endurecimento no nosso coração. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Irmãos, cada um dá o que tem. Se você é um novo, se você é um regenerado, você faz o bem. Se você é do mundo, você faz o mal. Porque no mundo é o que tem? Maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Por que você acha que ele ficou bem pouco tempo? Por causa da palavra. Quem fica, não fica em nada, mano. Aquele maluco está pregando. Se fosse o outro, eu ainda ficava. Mas é um doido. Não fico muito não. Aborrecidos de Deus, insolentes. O que é uma pessoa insolente? É uma pessoa que não tem respeito por ninguém. O mundo é assim. Não respeita ninguém, não respeita nada. Às vezes a gente está aqui na igreja, as pessoas colocam um som alto aí, sabe que está tendo culto, podia baixar o som, né, em respeito. Aí, o culto é 1h30 no máximo, né? Quando o irmão José prega às vezes 2, 3 horas, mas... Então, eu inclusive já vou acabar. Então, os homens são assim, é por isso que ele está dizendo, soberbos, ó soberba. Por que você acha que você sabe a sua verdade e a minha está errada? Meu filho, você me mostra que eu estou errado na Bíblia, que eu mudo. Tranquilo. Vamos aqui. Lutero, quando ele estava lá, diante das autoridades, estavam julgando os livros que ele havia escrito e dito para que ele negasse o que ele escreveu. Ele disse, se vocês me provarem à luz das escrituras que o que eu escrevi está errado, eu nego tudo. Mas eu não posso negar aquilo que vai contra a minha consciência. Isso é perigoso. E aí ele diz, a minha consciência está amarrada às escrituras. Então a pessoa vem e diz, vocês acham que só a sua igreja está certa? Não, quem está certo é a Bíblia. Se a gente estiver pregando alguma coisa aqui contra a Bíblia, a gente também está errado. Por isso que a gente tem que ter um zelo tão grande. Muito cuidado naquilo que a gente fala e naquilo que a gente aconselha. Agora, as pessoas que estão indo contra a Bíblia, elas estão indo contra quem? Contra Deus. Até um homem que nem crente era, entendeu isso, que era Gamaliel. Então ele diz, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? É uma pessoa que acha que sabe o que não faz a mínima ideia. Você já viu, tem gente que o carro está com problema. Eu particularmente não entendo nada de mecânica. Aí o carro está com problema, rapaz, isso aí deve ser carburador. Meu filho, esses carros novos não tem nem carburador, meu filho. Não, rapaz, isso daí deve ser injeção eletrônica. Aí a pessoa vai para uma direção, a injeção eletrônica do outro lado. Isso é um presunçoso. Ele presume as coisas. Eu acho que Deus talvez não vai fazer dessa forma. Você acha? Por que você acha? Quem foi que te deu essa autoridade? Leia na Bíblia e saiba o que Deus fala sobre esse assunto. Simples assim. Eu posso te garantir que todo assunto importante à vida humana, Deus tratou dele na sua palavra. Casamento, família, emprego, problemas emocionais, tudo que você achar que é um problema, que tem, todos os conflitos humanos, internos e externos, estão na Bíblia relacionados.
Por isso você não tem que presumir nada. Você tem que buscar estudar e praticar. Inventores de males. As pessoas inventam cada vez um mal pior. Quando você achava que o povo já tinha inventado todo tipo de mal, surge um negócio que eu nem sei o que é até hoje, e não quero saber também não, viu? Que é chamado de paredão. Eu só sei que o pessoal diz, pastor, lá na minha rua tem um paredão. Na minha cabeça, meu filho, alguém construiu um muro bem grande, né? Mas diz que paredão é um negócio de que alguma coisa envolvida com som alto, não é isso? E com imoralidade bebida, não é isso mais ou menos? As pessoas vão inventando maldades. Cada vez mais maldades. E aqui, desobedientes aos pais. Principalmente aos pais espirituais. Insensatos. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não está pensando direito. Você tem certeza que você vai desobedecer a Deus? Você sabe as consequências disso? O que você acha que Jó disse que a mulher dele estava sendo? Insensata. Pérfidos. Aqui, essa ideia de pérfidos é uma pessoa vil, uma pessoa maldosa, sem afeição natural. O único bicho que joga o seu filho fora, quem é? Ser humano. Era o ser humano, é o ser humano. Se pegar a natureza, todos os bichos, quando tem sua cria, o que eles fazem? Protegem. Aí uma pessoa engravida e aborta. E às vezes é o homem que manda abortar. Na maioria dos casos, é o homem que manda, que diz, não vou assumir essa criança não. Assustador, né? Pessoas que têm às vezes os filhos e jogam fora quando ele nasce. A gente vê casos desses, né? Na internet. Pessoas que têm os seus filhos e tratam mal eles. Uma das coisas que o programa econômico do governo passado fez foi produzir essa destruição da família. Porque o Bolsa Família, cada pessoa que tem filho ganha uma ajuda financeira. Então o pessoal começou a ter filho. Mas não foi para criar, foi para quê? Para pegar o dinheiro e largar os filhos aí no mundo, meu filho. Então você começou a ver gente com 10 filhos, só estava preocupado no quê? No Bolsa. E os filhos, sei não. Fulaninho está não sei aonde, o outro fulaninho está não sei aonde, o outro não sei aonde. Não tem o amor natural de cuidar, se preocupar. Sem misericórdia. Ó, não tem compaixão nenhuma. Se vê caído pedindo socorro, o que é que faz? Pisa nele. Esse é o sentimento que rege o mundo. Por isso que João está dizendo, cuidado, o mundo quer fazer de você esse tipo de pessoa. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que procedem assim. Então, quando você apoia um falso mestre, quando você apoia um político corrupto, quando você apoia coisas erradas, você se faz participante do erro dessas pessoas. Ah, fulano está todo errado, mas fulano me ajudou. E daí? Ele está errado, meu filho. Você é crente? A melhor forma de agradecer a ele é você mostrar que ele está errado. E não ficar defendendo instituições religiosas diabólicas, porque de alguma forma elas lhe foram convenientes. Se você for no centro espírita, muito provavelmente eles vão te tratar muito bem. Eu conheço centro espírita que dá cesta básica, que tem atendimento odontológico. Aí o pessoal chega lá e diz assim, ô pastor, essas pessoas são tão boas. É mesmo? Quem você acha que usa elas? Pela Bíblia. Então, pastor, o senhor está me dizendo que o diabo usa essas pessoas? Claro, que ele quer confundir a sua mente. Ele quer achar que aquelas pessoas que estão debaixo de um credo completamente diferente do seu, também são pessoas boas. É isso que diz, Satanás se disfarça de anjo de luz. Os seus ministros se disfarçam de ministros de justiça.
Qual é o propósito dele? O engano. Então ele vai fazer com que pessoas que não têm Cristo tenham comportamentos moralmente corretos, socialmente corretos, politicamente corretos, para produzir esse engano. Ah, essas pessoas são boas. Significa que Deus também está na vida delas, tá? Não, meu filho. Deus está na vida daqueles que guardam os seus mandamentos, foi o que a gente viu aqui. Essas pessoas não guardam os mandamentos de Deus. Aquilo que elas fazem só aumenta o juízo de Deus na vida delas. Isaías 64 diz: são trapos imundos, todo sentimento de justiça pessoal. Então aqui em 1 João, ele diz, eu quero já concluir, 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Você viu as coisas que há no mundo? Viu? É isso que há no mundo. Por isso que João está tão preocupado com a igreja. Ele é o último apóstolo vivo. Quando ele escreveu essa carta, todos os demais apóstolos haviam sido martirizados. E ele já era um senhor de idade. E ele está preocupado com o futuro da igreja. E ele sabe que um dos maiores inimigos da igreja é o mundo. Quais são os 3 maiores inimigos? Satanás, o mundo e o meu velho eu. A carne, que a gente chama muitas vezes. E eles operam em conjunto. O mundo agrada a minha carne. E Satanás usa a sedução do mundo para agradar a minha carne e me desviar de Deus. Esses 3 inimigos, eles são sempre aliados entre si. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui ele está dizendo, tem que haver uma separação entre o cristão e o mundo. O cristão não vive igual ao mundo. Por isso que as pessoas às vezes dizem, pastor, o cristão pode fazer tatuagem? Pastor, o cristão pode botar piercing? Pastor, o cristão pode não sei o quê? Eu sempre pergunto, isso é para a glória de Deus? Por que você quer fazer isso? Por que você quer fazer esse tipo de coisa? Qual o propósito, por exemplo, de um cristão fazer uma tatuagem? Me diga aí. Vai glorificar a Deus? Ou vai fazer dele igual ao mundo? Quem faz tatuagem? A gente não foge do mal, a gente foge da aparência do mal também. Agora imagine um cristão com orelha furada, com piercing. Imagine um cristão com... Imagine João, o nosso diácono João, com o cabelo todo pintado de louro. Imagine ele. Imagine Paulinho pintado de louro. Vai pintar de louro com a faixa branca aqui. E a glória de Deus? A glória de Deus é um escândalo. Você nunca vai ver isso na Bíblia, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ter uma aparência condizente com o Espírito Santo que habita em nós. Esses valores que o mundo tenta colocar na gente, a gente não vai aceitar. Não vai aceitar. Porque tudo que há no mundo, tudo que existe no mundo, se resume em 3 coisas. Concupiscência da carne, ou seja, desejos carnais. Entenda, irmãos, que esses desejos carnais por si só não são pecado. Por exemplo, você sentir fome é pecado? Não, faz parte da natureza humana a necessidade de se alimentar. Mas a gente aprendeu que nem só de pão viverá o homem. Então quem é que vai saciar a minha fome? Quem é? Deus. No momento oportuno ele faz descer pão do céu, ou ele envia os corvos com pão e carne. É verdade. Então Deus ele vai enviar. Eu estou com muita sede, Deus vai fazer com que jorre água da pedra. É esse o nosso Deus. Então há um grande perigo quando você tenta satisfazer as suas vontades. Por exemplo, você está se sentindo sozinho, então ore a Deus para enviar um companheiro ou uma companheira
O que não pode é o quê? É você tentar fazer isso do seu jeito. Lá na igreja eu já passei por algumas situações de pessoas que estavam lá comigo há algum tempo no CAC, que disseram: ó, pastor, eu vou começar a visitar algumas igrejas, porque aqui não tem varão nenhum. Aqui só parece homem, eu sinto direcionamento de Deus que eu tenho que casar, né? E eu vou visitar algumas igrejas. Essa pessoa está na apostasia aberta hoje em dia, né? Coisa feia. Então, mas começou assim: meu filho, você está se sentindo sozinho? Vá orar. Eu garanto que a solidão passa. E se você sente no seu íntimo de que você precisa de uma companheira ou de um companheiro para te auxiliar na caminhada, peça isso a Deus. Não foi o caso de Isaac? Isaac estava assim. Quando foi que Isaac se casou com Rebeca, Isaac já era um homem já feito. Quanto? Olha, José estudou. E aí, quem é que tinha morrido? Sara. A mãe dele tinha morrido. Aí Abraão diz: ó, meu filho está precisando de uma esposa agora. E manda quem? Pai, não foi nem Isaac que escolheu, meu filho. Ele ficou só na figueira orando: ô Deus, envia aí uma mulher que seja cristã para me ajudar na caminhada, né? Então, se você quiser ver o encontro de Isaac e Rebeca, vá lá para a Bíblia, é bonito. Ele está embaixo da árvore, se eu não me engano, ele vê ela de longe. Rebeca era uma pessoa gentil, e Eliezer, inclusive, faz prova com Deus, né? Para ver se de fato aquela era a mulher que deveria ser a escolhida, né? Para se casar com Isaac. Então, é importante a gente entender, irmãos, essas verdades. Que a concupiscência da carne, Satanás vai usar fraquezas nossas como ele usou com Jesus. Ó Jesus, está vendo essa pedra? Você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em um pão, Jesus. Não é assim? Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem. Ó, eu não vou permitir que as concupiscências da carne me dominem, mas eu esmurrarei o meu próprio corpo, para que naquilo que eu pregue, eu mesmo não seja reprovado. Depois ele diz: concupiscência dos olhos. Olha, irmãos, você já sentiu inveja de algo que você não viu? Você já teve desejo por alguma coisa que você nunca bateu o olho? Por exemplo, você tem desejo de comer o prato principal da China. Você nem sabe qual é, meu filho, né? Se for yakisoba, né, meu filho? Rapaz, eu tenho. José já se pegou. Então, a concupiscência dos olhos é isso. Você já viu como são as concessionárias de carro? Elas agora, o outdoor é o próprio carro. Você já viu como é que eles estão fazendo agora? Eles estão armando uma espécie de como é o nome daquilo, né? Que bota um pedaço de ferro, depois outro pedaço de ferro, assim. Andaime, é? Eles estão armando um andaime ou guindaste para poder o carro ficar evidente, porque eles perceberam que se a pessoa vê só o outdoor, não é a mesma coisa de que quando a pessoa bate o olho no carro, a pessoa, rapaz, eu preciso desse carro. Quando é só o outdoor, não é a mesma sensação de que quando você vê o carro, né? Então, ele faz isso. Você já viu alguma propaganda da Coca-Cola com Coca-Cola quente? É sempre ela o quê? Gelada, um monte de gelo. E o quê? Você já viu propaganda de Coca-Cola na chuva, com o morro desabando? É sempre o pessoal na praia brincando. Estão com sede, puxa uma Coca-Cola. Não é assim? Então ele quer mexer com aquilo que você vê. Por isso que você tem que tomar cuidado. Quando o Salmo de número 1 diz: cuidado com as suas companhias, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem gente, irmãos, que diz: ah, graças a Deus, pastor, eu não ando com más companhias. E aí eu pergunto: quais são os programas que você assiste? Se Liga Bocão, QVP. Você não anda com más companhias, você quer pior companhia que esse povo. Você gasta quase 2 horas do seu dia vendo programas imprestáveis. Essa é a sua companhia. A companhia é com quem você anda, é com quem você ouve, é aonde você gasta o seu tempo, o seu olhar. Não é somente as pessoas que você
tipo de amizade. Por isso que ele está dizendo, cuidado com aquilo que você olha. A Bíblia diz que os olhos são o quê? A candeia. É uma porta de entrada. O ouvido e os olhos são portas de entrada. E a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente ouve e onde a gente coloca o nosso olho. E por último ele diz, a soberba da vida. Qual é a grande soberba da vida? A maior de todas, achar que Deus está errado. Não foi isso que Satanás conseguiu convencer Eva no jardim? E convenceu também Adão. Oh, Deus disse que se comeres do fruto você vai morrer. Mas isso é mentira, rapaz. Deus não vai fazer nada disso. É como o povo que diz, não, que nada, Deus não vai mandar ninguém para o inferno não, pai. No final todo mundo vai para o céu. Eu sei, você não é um crente lá, essas coisas todas, mas se você acredita em Deus, você vai para o céu. Você não tem essa santidade aqui que a Bíblia diz que exige, mas acredite que você vai para o céu. Isso é a soberba da vida. É você achar que a Bíblia está errada. A Bíblia diz, sem santificação, ninguém jamais verá o Senhor. Pronto. Você acha que isso não é verdade? Então, meu filho, isso é a soberba da vida que já lhe atingiu. Você acha que você pode amar o mundo e amar a Deus? É a soberba da vida que já lhe atingiu. Você acha que você pode viver uma vida promíscua, baseado naqueles valores que a gente viu em Romanos, que classificam o ímpio, e ainda assim ir para o céu? Então a soberba da vida já lhe atingiu. Por isso que Paulo vai dizer nas cartas aos Coríntios, não se engane, os maldizentos, os avarentos, os adultos, esses não entrarão no reino de Deus. Não se engane, porque essa é a grande soberba da vida. É a soberba que tem preenchido o mundo. O mundo chegou a um patamar, irmãos, que até Satanás tem medo, negar a existência de Deus. A gente tem vivido num mundo onde os principais filósofos negam a existência de Deus, influenciam um monte de gente a tomar atitudes como se Deus não existisse. Concluo aqui, irmãos. Todas essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Percebeu? O que é que João quer mostrar aqui para a gente nessa passagem? Que há o que Jesus falou em Mateus 7. Existem aqui o que? Dois caminhos. Ou você segue o Pai, ou você segue o mundo. Não dá para seguir os dois. Se você tentar seguir os dois, você vai acabar não seguindo nenhum e sofrendo as consequências disso. Ora, o mundo passa. Percebeu? Olha, ele está dizendo, se você escolher o mundo, é bom que você saiba disso, que o mundo vai passar. Por exemplo, cadê a cidade de Éfeso? Não existe mais. Das 7 cidades que receberam as cartas em Apocalipse, só uma ainda existe. É a cidade de Esmirna, que era a mais pobre e menorzinha. Que até hoje é a cidade de Izmir, que fica na Turquia, se eu não me engano. Então a gente percebe que o mundo passa. Quando João escreveu essa carta, como é que funcionava o mundo? Quem é que mandava no mundo? O Império Romano. Hoje a gente vive debaixo de uma realidade totalmente diferente. Nós mesmos aqui estamos debaixo de um país cujo nome é o Brasil, se chama República Federativa do Brasil, onde existe uma Constituição da República que foi promulgada em 1988, que é que está nos regendo até hoje. Perceba como os valores mudaram. Não é mais igual o Império Romano como escreveu. Não, principalmente para nós, a nossa realidade é outra. Eu não sei se vocês sabem, o Estado da Bahia também tem uma Constituição. Existem leis que são municipais aqui na cidade de Salvador, que é a cidade que a gente mora. Então nossa realidade aqui é outra, mas os valores continuam o mesmo. Você olha para o Estado, para federal, estadual, para as autoridades federais, estaduais e municipais, e você identifica o mesmo espírito maligno que estava agindo por meio de César e das autoridades locais que César colocava, como o próprio Herodes, como Pôncio Pilatos, como tantos outros que aparecem como autoridades locais na Bíblia. Essas pessoas, elas não querem nada com Deus, não com Deus verdadeiro.
Por isso ele diz, o mundo passa. Cadê o poder de César hoje? Não existe mais. A Itália hoje, agora, é um país até certo ponto, irmãos, da Europa, um dos que ficaram mais para trás. Se você pegar os 10 países mais poderosos economicamente, a Itália não vai entrar não. Eu não sei nem se ela está entre os 20. Mas ela já foi o quê? O epicentro de todo o poder do mundo. Quando ela era a capital do Império Romano. Então a gente tem que perceber, o mundo passa, irmãos. Há alguns anos atrás, né, os países da Europa eram os países mais poderosos, mas depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Rússia surgiram como as duas maiores potências do mundo. E há uma década, mais ou menos, surgiu uma outra potência que está com toda a força, que é a China. Que tem concorrido, sabe, cabeça a cabeça com os Estados Unidos, como a maior potência do mundo. Basta você entender um pouquinho de geopolítica que você percebe como tudo passa no mundo. No nosso país, há pouco tempo atrás, a cor que as pessoas mais adoravam era o vermelho, que era do partido político dominante. Agora é o verde e o azul, né, que é o desse partido atual, aí, desse atual presidente. As cores mudam, mas o espírito maligno por trás das autoridades continua o mesmo. Os poderosos desse século jamais se prostrarão ao Rei da Glória. Porque para se prostrarem ao Rei da Glória, eles vão ter que abrir mão do seu poder e reconhecer toda a sua insignificância. E eles não estão dispostos a isso. Por isso que José nos ensinou aqui algumas vezes, somente os pobres em espírito herdarão o reino de Deus. O que foi que Jesus falou do rico? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então aqui ele está dizendo isso, o mundo passa, todas as pessoas, o homem mais rico do mundo na sua geração, John Rockefeller, cadê ele? Onde é que ele está? No inferno agora, meu filho. Um dos homens que com certeza está entre os maiores pensadores dos últimos anos no mundo, com certeza é aquele que é o fundador da Apple, Steve Jobs. Onde é que ele está agora? Onde é que você acha que ele está agora? Então essas pessoas, irmãos, todas elas passaram. O que adianta ganhar algum A glória delas, exatamente, meu filho, a glória delas é uma glória passageira. Na época, por exemplo, de Elvis Presley, ele era um cantor sensação, nós falava dele, e ele tem uma morte assim, tão triste, né? Praticamente se suicidou tomando comprimidos com uísque. Aquela atriz famosa que até hoje é lembrada, Marilyn Monroe, a mesma coisa. Um cantor famoso que já chega da geração de alguns aqui, Michael Jackson, que morre de overdose de analgésicos, porque não aceitava a idade que tinha e as limitações que lhe eram impostas. Ele queria porque queria continuar sendo, né? Ele quis mudar de cor, mudou. Ele quis mudar de cabelo, mudou. Mas ele queria ficar jovem para sempre. Aí não deu. Morreu. De overdose de analgésico. É isso que o mundo quer fazer com você, irmão. Por isso ele diz, o mundo passa, o mundo vai passar. Todas essas pessoas que se acham, né? Os traficantes que hoje são os mais temidos, daqui a pouco já não existe mais. Já vai ser uma outra safra. Os políticos, daqui a pouco já não existe mais. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, no nosso estado, tinha uma época que só acontecia alguma coisa se o avô de ACM, neto, autorizasse. A Bahia praticamente era um domínio dele. Cadê ele agora? Foi enterrado aqui, pertinho, junto com o filho dele, que ele estava preparando para ser presidente da República. Mas, na flor da idade, eu acho que não tinha nem 50 anos, teve um ataque do coração e morreu.
Passa. Candidato à presidência da República, há alguns anos atrás, o governador de Recife, que muitos estavam dando, que ele era um nome que estava crescendo, esqueci o nome dele agora, Eduardo Campos, o avião dele caiu. E aí? Mamonas assassina. E eu podia ficar aqui a noite toda falando a respeito dessas pessoas que o mundo literalmente se ajoelhou para eles. E cadê eles agora? Cadê eles? Por isso João diz, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Todos esses desejos que você hoje em dia está em ebulição com eles, vai passar, irmão. Tenha paciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Esse é o regenerado. Percebeu? Ele não ama o mundo, ele ama fazer a vontade de Deus. Então, pastor, eu não amo o mundo. Como é que eu sei que eu não amo o mundo? Porque você ama fazer a vontade de Deus. Aquele que ama fazer a vontade de Deus, eu vou fazer determinadas coisas, não é para agradar fulano e beltrano, é porque essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu perdoe, que eu ame, que eu renuncie. É a vontade de Deus que eu me afaste das pessoas que me afastam dele. É a vontade de Deus que eu valorize a igreja dele, que eu evangelize. É a vontade de Deus que eu faça de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. É a vontade de Deus que eu não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. É a vontade de Deus que eu ore para as pessoas, não mais no sentido carnal, carne e sangue, mas no sentido espiritual. Quem é a minha família? É aqueles que ouvem e obedecem à vontade do Pai que está no céu. Então a gente tem que tomar muito cuidado. No meu aniversário, sabe onde foi que foi cantado parabéns? Aqui. E mais nenhum outro lugar. Aí, essa família é aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Aí é meu aniversário, eu vou estar com meus parentes. Poxa, os seus parentes não estão aqui? Como é que é isso? Você tem que começar a pensar sobre esse assunto. Pensar com seriedade. O mundo está tentando impor você valores. O mundo está tentando moldar você segundo ele, o mundo. E a palavra de Deus tem dito para você, cuidado. Mais uma vez, concluo essa noite. Não vos conformeis a este mundo. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor cada vez mais abra os nossos olhos, a começar do meu, naquilo que o mundo ainda tem nos influenciado, para que a gente valorize o reino de Deus e não o reino dos homens. Quando questionaram Jesus se ele era rei, eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. E se perguntassem para você, a que reino você pertence? O que você diria? Ó Deus, o Senhor tem nos acompanhado, Deus. O nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sonda os nossos pensamentos e corações. Enquanto o homem pode apenas julgar a aparência, o Senhor pode julgar e irá julgar os nossos pensamentos e as nossas intenções. Por isso nos ajude.